enregistrer. Et on va continuer avec nos exercices. Ok, maintenant, alors, vamos continuar com os exercícios. Agora, as diferenças são: sim, continuamos a ter as várias versões do particípio passado, com concordâncias e sem concordâncias. O que não temos é qualquer identificação do complemento direto. E também não temos a certeza se ele existe. S'il y en a, ok? Então, vocês têm que fazer o processo realmente de perguntar. Fazer as perguntas, responder, determinar o complemento direto e, em função disso, escolher o vosso particípio passado com concordância ou sem concordância. Ok, alors, Manuel, on commence? Oui. Les chiens avaient l'air. Este aqui, mais uma vez, este é um tempo, Ah, é. Ave, verdade. é AV, mas é o tempo Oui. imparfait, em que o imparfait é uma das coisas que já ficam a saber quanto ao tempo. O imparfait, que termina em E, caracteriza-se na conjugação pelo E. 4 vezes as terminações vão ser E, do imparfait. O je, tu, il e o il do plural. E o plural é sempre este. AI, que vai ser E, ENT. E tal como no presente, o ENT também nunca se vai ler. Então, AV. Les chiens avaient. Ok. Les sangliers, mais non pas plus des rattrapés. Ok, e C'est. flairer pode dizer porque flairer não são concordâncias que se ouçam. Então, Ok. flairer, não é? Avait flairé les sangliers, mais n'ont pas pu les rattraper. Alguma ideia da tradução? Os cachorros. Tinham farejado. O que é sanglier, hein? Uma coisa que vocês acho que aqui não têm e que lá é muito fácil de encontrar nas estradas. Javalis. Aí seria mais eles não. Sei lá, pegaram a rota ou qualquer coisa tipo. Não conseguiram apanhá-los. Ok. Conseguiram Seria a farejar, segunda opção, né? mas não. Ok, mas Manuel, não vamos saltar os passos. Ok. Ok, então, les chiens avaient flairé. Oui. Pergunta: les Quoi? chiens avaient flairé quoi? Réponse: Les sangliers. les sangliers. Oui. Euh, alors, les chiens avaient flairé les sangliers, mais não les. E então, qual é que vai ser a sua resposta? Não sei, o objeto está depois, né? Então, teoricamente, não teria conjugação. O Veja que complemento aqui direto. realmente o seu complemento objeto direto está É, após e tem o isso. verbo Avoir. avoir, Uhum. como auxiliar. O, A em- primeira opção, o, né? Aqui, isto aqui vai ser o plus que parfait, que é derivado do imparfait do passé composé, mas as regras são exatamente as mesmas. Então, as concordâncias são iguais, o verbo avoir como auxiliar, o particípio passado, complemento direto, então a sua opção é Primeira. a primeira, oui, flairer. E complemento direto, les sangliers. Très bien. Oui. Isaac, 2. La voiture que le client, ou não fala o ente, fala, né? Sim, o ente só não fala em verbos, tudo o Tá. resto se fala sempre. Le client a acheté, Acheté, não diga este é acheté, do meio, não diga o é do meio, é acheté, 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 neve, pas, nave, n'avait, n'avait pas été révisé. ok. Alguma ideia da tradução, Isaac? O carro do cliente
que o cliente, o Ah, carro, o carro que o cliente. Agora, acheté. acheté, A gente já não viu sei. várias vezes esse verbo. É o verbo favorito das senhoras. Para comprar. É? É isso mesmo. Tá. O carro que o cliente comprou não, não, Tinha, não é revisado, não foi não revisado. tinha sido Não tinha sido revisado. isso. O carro que o cliente comprou não tinha sido revisado. Ok, Ok, Isaac. Então agora vamos determinar o nosso complemento certo. direto. Vamos fazer a É, pergunta. tá. A pergunta vai ser até acheté? A questão é essa aqui, vejam, Eu que acho que nesse caso não seria, né? a questão é essa, Isaac, veja, a nossa regra, antes, ela tinha-nos falado em avançamos até ao último verbo Uhum. e fazemos a pergunta. Só que aqui vocês vejam que acabamos por ter como se fossem duas frases. Uma, o carro que o cliente comprou, e a outra, o carro não tinha sido revisado. E é como se que se juntou as duas frases. Uhum. Então vejam que aqui realmente o não ter sido revisado vai ter um complemento e o ter comprado também tem um complemento, que por acaso vão ser o mesmo. Lavativo, né? Exato. Então, quando fazemos aqui para o primeiro, porque aqui veja, é o primeiro verbo, se fosse o segundo, você teria que fazer a pergunta em função do segundo, se fosse para preencher aqui. Uhum. Mas aqui a pergunta é para preencher o primeiro. Então você tem que ver qual é o complemento direto do primeiro. E para a segunda parte também poderíamos fazer a pergunta, mas aqui está tudo preenchido. Veja que até já temos até aqui a concordância. Mas é uma segunda frase. Então a nossa pergunta vai ter a ver com o primeiro verbo. Então, la voiture que le client a acheté, qui ou quoi? Isso não está fazendo sentido na minha cabeça. É o carro que o cliente comprou o quê ou quem? Veja, a questão é, há outra forma, porque aqui quando você pensa assim, se formos a fazer assim, a coisa fica muito confusa. Uhum. Se, pelo contrário, você simplificar isto, vamos ter dois sinais. Exato. Qual é o primeiro grande sinal que você tinha que notar nesta frase? Há aqui uma coisa muito importante que você devia ter notado logo. Uhum. Lembra o que era que você tinha que notar nesta frase? Que o COD está antes. Sim, mas qual era o grande sinal de que o código estava antes? Dissemos na aula passada que havia uma palavra que sempre que vocês a encontrassem, vocês já deviam desconfiar que o complemento direto estava antes. Qual Ah, é, qual é não, essa palavra? não sei. É a negação? Não, Only? não, não, não tem nada a ver. Até porque a negação é da segunda frase, é da segunda parte da frase. Ah, o quê? Né? Exato, o que eu Ah, tá. disse na aula passada, sempre que viram um que, Uhum. quase certeza que podem ter, que o código está antes. É o Sim. único jeito de pôr o código antes, é utilizar um que. E vejam que, tal como na aula passada, quando a gente transformou as frases para mudar o lugar do código, a gente tem que acrescentar qualquer coisa. E aquilo que foi acrescentado foi isto, não tinha sido revisado porque senão, se fosse o cliente comprou um carro. Só isso. Essa era a nossa frase inicial, provavelmente. Agora, para pôr o carro que o cliente comprou, temos que inventar qualquer coisa, tal como vocês inventaram na aula passada, e aqui inventamos isso. Não tinha sido revisado. Ok, Sim. então esse era o primeiro grande sinal. E claro que fazer a pergunta assim fica confusa. Então, o que você pode fazer é só começar a ler a partir do que e fazer a pergunta depois do verbo. Ah, certo. O Tá. cliente comprou Qual? qua? Resposta, La voiture. Oh, la la, voiture. la voiture. Ok, então,
Neste caso, qual é a nossa resposta correta? Eu acredito que seja a segunda, A segunda, ou não. veja, aqui Porque você... eu não tô vendo eles concordando com mais outra coisa, entendeu? Não sei. Sim, mas, Isaac, veja que eu sei que vocês estão pensando o Ah, carro, e é o carro, mas em francês é carro. aham. Ah, então, com essa conjugaçãozinha do revisé, seria a quarta, então. Ou seja, tal como o revisé também tem uma concordância do feminino, a sua resposta também precisa ter uma concordância feminino Ah, singular, certo. por isso é a quarta resposta. Sim, quarta resposta e o nosso complemento direto lá, voiture. Ok, Manuel, agora uma quebra-cabeças. Ok. Les avions ont atterri très discrètement. 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 Non, très discrètement. Ok, alors, fazendo a pergunta, Les avions ont atterri qui? Ah, ont atterri qui, no caso? Les avions? para já, se fosse isso, a pergunta seria qual? Os aviões não são uma Ok, pessoa para verdade, realmente. Ok. qual. Ok, então, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Ahn, no caso, avião é masculino ou feminino, só para. Navion, masculino. Hum. O que me diz é que deveria ser sem conjugação mesmo. Seria a Não sei. segunda? Ah, não, primeira. Primeira. Fui. Porque, Ah, não sei, é o que a minha impressão me diz. então você está dizendo, os aviões, como é que é a tradução da frase? Os aviões aterrissaram muito discretamente. Ok, e você disse, os aviões aterrissaram quem? Quis você dizer quem, que seria o quê, mas neste Ok. caso Ah, os quês, e você disse os aviões. Então, este seria o segundo que você disse, este é o seu complemento direto, e é plural, masculino. então. E Não está antes sei. do verbo. Parece. Não sei. É, não sei se ser sujeito impede-se de complemento direto, mas. Não sei. Se calhar foi eu ter dito que era um quebra-cabeças, é que lhe chamou a atenção. Entendi. A resposta correta é aquela que você está dizendo, mas você não está aí sabendo justificar muito bem isto. Verdade, não tô não mesmo. Pra mim era sujeito, eu fiz, então deve ser o complemento direto. Mas é ok. Então, ok, Manuel, voltando à versão portuguesa, os aviões aterrissaram muito discretamente. Você já viu um avião aterrissar sozinho? Eu não duvido, não, viu? É, Não, não. Por enquanto ainda não rapaz, tem. ok, E por ok. enquanto ainda não temos isso. Quem é que faz a aterragem dos aviões são os pilotos. É verdade, é O verdade. piloto automático é desligado antes da aterragem. Considera-se que não se pode. O piloto automático vai continuar a auxiliar os computadores e tal, mas por enquanto ainda não estamos nessas automatizadas. Mas sim, é um projeto do futuro. Mas para a nossa frase, a realidade é que o seu complemento direto não existe, não há complemento direto Ok. na frase, porque quem aterrissou os aviões, e a pergunta sim, São les os aviões, pilotos. quem aterrissou os aviões? Os pilotos não Ok. estão referidos na frase e por isso não temos complemento direto. Mas é uma daquelas, mais uma vez, é o jeito de falarmos. O Só avião, uma dúvida. A identificação do sujeito rejeita ele ser complemento direto? Pode ser os dois? ele pode ser os dois, sempre Pode ser os que, dois. por exemplo, veja, um verbo reflexivo torna o sujeito Ok, sempre complemento verdade, direto. verdade. Os verbos do pintinho também tornam sempre o sujeito como complemento direto, e é por isso é que Faz fazemos sentido. sempre a concordância com eles. Aqui temos essa possibilidade, mas primeiro sinal é, não tínhamos um que, digo, então só encontrei uma frase na minha vida que sem um que conseguisse fazer um complemento direto e era uma frase muito estranha. Segundo, e mais importante, então, é isso. Estas frases servem para chamar a atenção para aquelas coisas que, que a gente diz sem pensar.
Por exemplo, aqui na cidade, a gente diria, o carro passou na linha e o VLT freou. O VLT não freou. O maquinista é que freou e o VLT começou a frear. Ele é a máquina, ele não decide, ele não faz essas coisas. Pelo menos por enquanto, é claro, carros já o fazem. Já há vários carros que freiam sozinhos com a aproximação de um obstáculo, seja ele carro, ou muro, ou qualquer coisa, o carro freia sozinho. Isso já é uma coisa bem banal, já tem mais de 10 anos. Isso foi a Volvo que inventou e muitos carros na Europa já têm essa função. E aqui no Brasil também. Ok, mas há certas coisas que a gente diz sempre, e é como que damos vida a objetos inanimados. É como que lhes atribuímos iniciativa e os tornamos, na nossa cabeça, uma espécie de complemento direto. Quando, se são objetos inanimados, eles não têm capacidade de fazer coisas, de iniciar ações. Por enquanto a inteligência artificial ainda estiver assim meio limitada, ainda estamos dentro do âmbito de as coisas vão realmente ser inanimadas e alguém tem que as iniciar. Então não há complemento direto e sim, era uma Então, frase professor, de... eu vou ter que sair rapidinho para pegar um negócio na portaria. Eu já volto. ok, Viu? certo. Rapidinho. Ok, Isaac, 4. Le, élève, Les élèves, les les élèves, élèves, les élèves n'ont jamais relâché leur attention, attends, lembra o EN, som de AN, attends, leur atten- attention, attention pendant l'exercice. l'exercice, L'exercice. 6. Six. L'exercice. Então, a tradução, Isaac, para ajudar também a interpretar tudo. Certo. Os alunos não jamais, tipo, jamais, Pode dizer jamais ou nunca. nunca, nunca. Aí, esse verbo, eu não sei o que é. Eu acho que é. Na minha cabeça parece relaxar, mas E, eu não sei se e, é é, isso. e é relaxar, só que é num sentido diferente aqui, porque aqui você associa muito o relaxar com descontrair. Mas o relaxar também no francês é utilizado como baixar o nível de atenção. Ou seja, nunca deixaram de prestar atenção ou nunca baixaram o seu nível de atenção. Ah, ok. Então, os alunos nunca abaixaram seu nível de atenção ou abaixaram sua atenção durante as aulas, durante o exercício. Durante o exercício, exato. Era um exercício, uma prova, qualquer coisa que estivessem a fazer. Pronto, Ok. Então ok. vamos fazer a pergunta, Isaac. Tá. Les, la- les élèves n'ont jamais relâché. Aí, que Que isso teria que ser é o quem e isso seria uma pessoa. E vai ser pessoas. é porque É que nunca foi na, relaxado? Foi uma pessoa ou uma coisa? o que foi relaxado, Sim, o que nunca foi relaxado, neste caso. Foi a pessoa, atenção, a a atenção. atenção. Então, Ah, tá, ok. não é Aí o. fica les élèves n'ont jamais quoi, relâché quoi, leur attention, attention. Attention, ok. Alors, quelle est votre réponse? Eu acredito que seja a primeira, Euh, ou não. ok. Première, deuxième, troisième, quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième. É bom, só para vocês irem relembrando. Ok, então o seu complemento direto é, Isaac? O meu complemento direto é o. O complemento direto é a resposta para a pergunta, só para eu. Sim, é isso mesmo. Fazer Ah, pergunta e tá. resposta é o complemento direto. Ok, ok. Por que naquela minha foi. Ah, aquela minha também foi a resposta. Tá, beleza. Então Então não é vamos. a Premiere, é a. É, lá.
Troisième. 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 Aqui é complemento direto é atenção. Atenção. Leur atenção. É isso, tem que lembrar. Você faz a pergunta. Se a sua resposta está após o ponto em que você faz a pergunta, o seu complemento direto está após, então não tem concordância. Se a sua resposta está antes da parte em que você parou para fazer a pergunta, então tem concordância. É isso. É por isso é que temos esse interesse todo, né, na determinação do complemento direto. Sim. Entendi. Ok, o Manuel ainda está na portaria, buscando a Ok. encomenda, então 5. La situation géographique du camp que les soldats Camp. Não diga o P, du camp. Lembre, du camp, só Carrefour ou Lucifer. P não faz parte de Lucifer, então não diz o P. Du camp, que les soldats n'ont jamais dévoilé sim, todas têm o mesmo som, por isso dévoiler é de certeza. Não sabemos é como é que se escreve, mas é dévoiler, état, 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 et, été, e aí é sempre été, et, as-tu parlé anglais? pour les Anglais, faz lesão, pour Pour les les Anglais. Anglais. Les Anglais. Ok, tentando traduzir a frase, então, A situação geográfica do campo que os soldados nunca nunca revelaram, nunca revelaram. revelaram esse ET a tu ET é o imperfeito do être, então era um atributo ou um trunfo para os ingleses, ou uma é, vantagem. ok. Já percebi que nessa frase tem o quê, então o Exato. código está antes. Ele não tem que estar. É também assim, não caia no erro de pensar que automaticamente, por ter Ah, um ok. Tá. que ele está lá. Pode até haver um jeito de não estar. O que você tem é que ficar muito desconfiado de uma forte possibilidade da sua existência. Então, vamos fazer como na outra. Em vez de fazer a pergunta começando logo desde o início da frase, não. Faz só a pergunta começando após o que. Então, como é que fica a pergunta? Les soldats n'ont jamais dévoilé. Dévoiler, Aí fica, os soldados nunca, aí revelar, nunca revelaram, aí qual? qual? Isso. E a resposta? Da situação geográfica. Exato. Então, o seu complemento direto está aqui e você tem de, então, por isso tem de fazer o quê? Como assim? Quanto ao verbo que vai escolher, vai Ah, ter certo. que escolher qual? Eu acho que vai ser de novo, trois, sem conjugação. Ah, o troisième, Por que não seria ele? É, não é para concordar com o COD, que é la situação geográfica. e a situação, não nota que tem qualquer coisa? É a situação, não é o situação. É verdade. É quatrième. Quatrième, Quatrième. 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 Isso, quatrième, e la situation géographique du camp é o complemento direto. Quatrième, oui. Quatrième. Très bien. Agora tem, veja, agora você tem uma frase que é duas frases. Na prática, são duas frases. Elas estão separadas por uma vírgula e por isso você tem que analisar cada uma à vez. Não vale a pena tentar logo resolver tudo. Tem aqui a primeira linha, são as opções para a resposta a este primeiro, e a segunda linha são as opções para a resposta à segunda frase. Apesar que isto é só uma frase, mas digaremos a resposta à segunda parte. Então tem que analisar em separado. Primeiro trata de uma e depois vai tratar da outra. Então,
Les bons conseils que tu m'as donné. Conseil. Les bons conseils. Les bons Les conseils. bons conseils que tu m'as Donné, todos têm um acento. donné. Isso, independentemente daquele que você escolhe, o som vai ser sempre donné, donné. Les bons conseils que tu m'as donné. Elle Les a les a également. également, corta aqui este également, Si, suivi, todos têm o mesmo si, som, suivi, tudo é suivi, não há diferença nenhuma aqui, é tudo o mesmo som, quer num, quer no outro. Ok. Les bons conseils que tu m'as donnés, elle les a également suivis. tá. Eu Tem acho que eu que já sei. traduzir, mas tem que traduzir a frase. Ah, tá. Os bons conselhos que tu me dá, Deste, que tu me é passado, deste. passado, é Ah, tá. passado. Os bons conselhos que tu me deste, ela Ela eh, também, ouviu não, também os seguiu. os Ela seguinte, também os seguiu. Os bons conselhos. Ok, então para a primeira frase, exato. O que é que já deve notar neste momento? que tem o quê e que o código está antes e que a Sim, pergunta vai ser mas feita. essa certeza, veja, eu não quero é que você fique Sim, com sim. certeza Tá. que está lá. Ok. É bem provável que o código possa estar antes, mas só depois de responder à pergunta é que você vai ter a certeza, tá? Então, faça a pergunta. Já que temos um que, você faz a pergunta a partir do tu. Tu m'as donné quoi? Qual? Réponse, Les bons conseils. conseil, conseil. 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 De bom conselho. Les Então, bons conseils. qual é votre choix? Premier. Le premier. Premier. Le premier, oui. E a outra, E o complemento direto de bom conselho. Exato. E agora a segunda parte da frase. Ela também os seguiu. Tem que fazer outra vez a pergunta. tá. Seria só elle a également suivi. Aí. E agora? Elle les a également suivis. Porque suivi é o substantivo verbo. Agora tem que dizer Seria. aqui o quá. É porque não faz sentido eu dizer o quá aqui. Seria o que, mas já tá falando ela, aí eu tô bem perdido. Veja, por isso é que eu insisto na tradução para o português, para já para vocês habituarem e acrescentar e aumentarem o vosso vocabulário, mas é para você ver que no português é os bons conselhos que tu me deste, ela também os seguiu. Uhum. Então no português a pergunta seria, ela seguiu, também os O, seguiu, que? quá. Ela Os les a bons également conselhos. suivi, O quoi? código vai ser o mesmo? Não, sim e não. Sim e não. Veja que você tem, é o mesmo, porque se você responder, veja, nesta frase, ela também os seguiu. Se eu perguntar no português, ela também os seguiu o quê? Os. E o os, que é um pronome de complemento direto, o le é o pronome de complemento direto, ele remete diretamente para le bon conseil. Então, o complemento continua a ser o mesmo. Ele é o mesmo, só que ele, quando aparece aqui, já não está como le bon conseil. Para evitar a repetição, porque veja, podia ser os bons conceitos que tu me deste, ela também seguiu esses bons conceitos. Entendi. Para evitar a repetição, utilizamos pronomes code, que é a última matéria que vamos ver dentro do passé composé, mas que já dá para ir reconhecendo, esses já são porque são muito utilizados no francês. É sempre o objetivo de evitar repetições em pouco espaço de tempo da mesma expressão.
E é também uma coisa no francês que vocês têm de se habituar. Aqui, por exemplo, quando vocês escrevem um texto e repetem uma palavra, a mesma palavra ou a mesma expressão dentro do mesmo parágrafo, normalmente vai ser considerado um texto pobre. Vocês escreveram mal, porque vocês não dominam o português, para evitar ou para encontrar soluções para não repetir a mesma expressão. Então, isso é característico de uma pessoa que tem umas certas limitações na escrita. Mas é só isso, é só sinal de alguém que tem algumas dificuldades com a escrita. No francês, uma repetição no mesmo parágrafo é quase considerado um erro ortográfico. É muito grave, é considerado muito grave. Mesmo para alunos do ensino médio, já é considerado grave. Então lá tem outra coisa. Por isso utilizamos muito isto, os pronomes de complemento direto. Assim, o os, no português, o ela os seguiu, ela seguiu o quê? Os. O que é o os? Os bons conselhos. Assim, eu evito a repetição de os bons conselhos. Entendi. Por isso, o seu complemento direto aqui nesta frase, neste momento, é lê. Embora ele seja os bons conselhos, mas o conta é o lê. E o meu Então, verbo tem que concordar com o ler, né? exato, que por sua vez o lei concorda com os Concorda bons também conselhos. com os conceitos. E Ok, ok. uma coisa está tudo ligado. Então, qual vai ser a sua opção para o segundo verbo? Deuxième. La deuxième, très bien. Isso. E o lê é o nosso complemento direto. Então é isso, vejam. Um que já denotava assim uma forte probabilidade. Eu nunca quero que vocês tenham certeza que por haver um que há um complemento direto. Mas sim, Ok. as probabilidades são muito fortes, são imensas. Quando eu digo que eu não quero é para que vocês não deixem de fazer a pergunta. Porque apesar do que ser um grande sinal, na realidade, o que vocês têm de fazer é a pergunta, e é a resposta à vossa pergunta que é o complemento direto, não é a presença do que. Ok. E, Se toda vez, mas toda vez que tiver um que, a gente faz a pergunta depois do que. sim, começa Independente se o a complemento pergunta está a seguir. antes, Porque depois. o que é um pronome relativo. O pronome relativo que no francês é utilizado para unir duas frases. Então é como se vocês tivessem que separar novamente as duas frases. Embora Ok. aqui não veja, o, a frase, isto é tudo misturado. Na realidade, para desfazer isto e repor em duas frases, é uma sala ganhada. É mesmo Uhum. o les bons conseils, elle les a suivis, elle a suivi les bons conseils que tu m'as donné. Provavelmente também seria uma das formações possíveis. Fica difícil a gente saber exatamente quais eram as duas frases que dão início, mas elas têm que ser analisadas assim, como duas frases, e sim, começa sempre a sua análise depois do que. Se não der resultado, se quando você for fazer a pergunta, começando só depois do que, se ela não fizer sentido em português, aí é que já é conveniente você começar a pensar que talvez não tenha um complemento direto antes do que e que talvez a pergunta tenha que ser feita desde o início da frase, mas só se Entendi. ela não fizer sentido, porque, como ele Certo. disse, 99,99% das vezes vai fazer sentido e sim também vai significar que o complemento direto está ali. Então, é um jogo de atenção, porque É. o problema, e aquilo que eu vejo muitas vezes é isso, é os alunos, quando chega a esta parte, eles já conseguem ver, está ali um que eu estou vendo o código, não há problema. Aí eu não faço a pergunta, até que já sei dizer qual é o código, já percebi a mecânica, professor, não é preciso fazer a pergunta. Só quando chegamos aos casos complicados, não, vocês não os conseguem ver assim. E como vocês desistiram de utilizar a pergunta, já não sabem fazer a pergunta, já não sabem as regras para fazer a pergunta. E quando forem casos complicados, é a pergunta que vos vai valer. Vocês não podem deixar de fazer a pergunta, é a única forma de vocês destrinçarem ali uma situação bem complicada. É sempre a pergunta. Então, não podem esquecer isso. Por isso eu insisto que vocês mantenham essa questão da pergunta, mesmo que vocês já estejam vendo e percebendo perfeitamente, não facilitem. Ok, Manuel, à vous. Vous avez Ok. bien reçu votre colis. C'était un colis. Ah, não entendi, não. Eu não sei o que é coli. Colis é um pacote ou Ah, sim, encomenda, uma fui. caixa. Fui, tive que ir pegar já já, talvez eu tenha que descer de novo aí.
Ok, alors, Sobra pra mim essas j'ai coisas. bien reçu votre colis. Oui. Oui. Então, no seu prédio, o porteiro não assina por Não, tem você. porteiro não. Esse é o Ah, problema. porque tem porteiro, é eletrónico. Tem que pegar. Isso Ah, é o ok. grande problema. É problema e não é problema, Manuel. É assim, É, eu sei que na maior parte das vezes facilita a vida, mas eu, por exemplo, houve um dia que eu comprei uma mobília aqui para casa e, claro, eles não avisaram quando vinha entregar, um lindo dia, quando chego das aulas, eh, eu e a minha esposa chegamos e estava a mobília toda lá embaixo. E o porteiro todo contente veio-nos dizer que tinha assinado e que tinha recebido a mobília. E eu só lhe disse: olha, é assim, para já, veja que isto é muitos elementos, você nem tem, nem sabe o que é, você assina uma coisa, você nem sabe o que é que eu comprei ou deixei de comprar. Segundo, a outra questão é que você não verificou, e se alguma coisa estiver quebrada, agora, se fosse na hora eu a verificar, eu devolvia e não pagava nada. Como foi você a assinar? Se agora eu tiver alguma coisa quebrada e eu tiver que devolver, eu vou ter que lhe cobrar a si o frete. Porque foi você que aceitou indevidamente. E para além disso, se eles estivessem aqui, eu teria-os obrigado a deixarem uma mobília no quinto andar e não no térreo, porque não é a mesma coisa. Agora eu é que vou ter que carregar a mobília e estou sozinho. A minha esposa não vai carregar a mobília. Bem, felizmente tudo correu bem, estava tudo completo. O porteiro depois ajudou a carregar tudo e a coisa ficou por aí. Mas podia ter corrido muito mal. Eu já vi coisas chegarem destruídas, completamente destruídas. Por exemplo, uma geladeira que levou uma pancada, a porta está machucada, ou as laterais, eu também não aceitaria. E, no entanto, porteiro nem olha essas coisas. Eu sempre quero, abram já, eu quero ver. Se estiver inteiro, tudo bem, mas se não, fica já e levam já para trás. Então tem as suas vantagens, tem as suas vantagens, apesar de tudo. Mas sim, para pequenas encomendas, mas eu agora estou muito Ou, cuidado. Eu vou, licença, sim. rapidinho, eu só quero saber, porque está sendo implantado também essa portaria aqui em casa, e tipo, se a gente comprar alguma coisa na internet e não tiver ninguém em casa, o negócio volta? Ou tipo, eles Não, eles ficam. tentam 3 vezes, eles tentam 3 vezes a entrega. Normalmente, até a empresa de onde você comprou acaba por lhe enviar um e-mail ou uma mensagem através do aplicativo que você tiver comprado, dizendo que tentaram a entrega e não foi possível. Mas há sempre 3 tentativas de entrega até que o produto seja devolvido, sempre. Normalmente, quando é na segunda tentativa, eles já deixam um bilhetinho. Por exemplo, se for uma casa que não tem portaria, eles já deixam um papelinho informando, tentamos fazer a entrega, por favor, entre em contato com o número tal. Nunca tive uma encomenda devolvida, mesmo quando não havia ninguém para receber. Mas há a possibilidade de agendar, até com algumas empresas, e para certo tipo de encomendas, você pode agendar a hora exata em que você quer a entrega. Ah, mas o ideal é isso. Se você vir que alguma coisa não está bem, você não assina, você recusa-se a assinar, eles têm que levar. Você diz não, façam a devolução e assim você não paga nada. Porque há empresas que, por exemplo, fazem a recolha grátis. A Amazon faz. A Amazon faz, se você receber, não há problema nenhum, você manda, eles mandam alguém fazer a recolha à sua casa. Você não tem que ir aos correios, não tem que ir a lugar nenhum. Vem alguém à sua casa pegar a encomenda. Mas há outras empresas que não. Você vai ter que pagar do seu bolso para vir uma transportadora pegar a encomenda. Então, quando é transportadoras que são contratadas, normalmente é sempre você que paga. Então, aí é preciso ter cuidado, sobretudo com coisas volumosas, porque o preço que a empresa paga, uma vez que ela faz milhares de contratos, o preço dela é muito baixo. Mas o preço que você paga, porque é particular e é só um transporte, é muito elevado. Pode chegar a ser proibitivo você devolver o produto por causa do preço. É muito, muito estranho isso. Veja, por exemplo, empresas como a EMA e a Gouldy, que são dois colchões daqueles que vêm enrolados, eles têm um preço porque vêm exatamente enrolados e em vácuo, eles não ocupam quase espaço nenhum. Você mete o colchão, assim pega, se conseguir pegar nele, que até é pesado,
uns 35 quilos, mas pronto, pega nele, mete no elevador sem problema nenhum. Assim que está aberto, veja que a Goldie dá-lhe 100 dias, não, não, a Emma dá-lhe 100 dias e a Goldie dá-lhe 30 dias para você fazer a devolução. Mas o colchão, obviamente, já foi aberto. A devolução dele é tão cara que normalmente quem vem recolher os colchões deles não é nem a EMA nem a Goldie. É uma associação de caridade a quem eles fazem a doação, porque é mais barato para eles dizerem a uma associação de instituição de caridade que venham recolher o colchão do que mandarem um carro para pegar num colchão que agora já vai aberto e que vai ocupar muito espaço e por isso seria muito caro de devolver. E para além disso, chegaria, óbvio, um produto usado, que já não pode ser vendido como novo, todas essas coisas. Então, muitas vezes mandam isso. Quando entram em contato com uma instituição de caridade, eles vêm recolher o colchão. E os da Gulli, às vezes, até abandonam o colchão. Devolvemos o dinheiro e abandonam o colchão na vossa casa. Então, sai grátis. E dizem que é quase igual ao da Emma. Só que esses vocês compram na Mobile, na Americanas e Magazine Luiza. Mas dizem que é basicamente a mesma coisa, só que custa um terço do preço. Ok, ficou a dica, aproveita. Ok, alors maintenant, Manuel, aplicando bem as técnicas, Ok. sem Mon atalhos. oncle et ma tante ont habité 10 ans en Italie. Ont habité 10 ans en Italie. Ok, tradução da frase. Meu tio e minha tia moram em 10 anos na Itália. Moraram, Moraram, ok, realmente. 10 anos moraram na Itália. na Itália. Ok, alors la question, Mon oncle et ma tante ont habité. ah, não, aqui no caso. aqui. É quem habita de 10 anos na Itália. Então, meu tio e minha tia moraram, quem? Peraí. Hum, Ou melhor, meu tio e minha tia habitaram, quem? ok. Seria qual de qualquer jeito, né? Então, É qua. A pergunta seria qua, mas então, ok. onde habitei qua? E a resposta é En Italie? Não, 10 ans. qua. A Itália toda foi habitada pelo seu tio e a sua tia. 10 anos. Esse Não sei, é o estou problema. perdido, sinceramente. Não tem, então? Exatamente, não tem. Ok. Porque assim, que é que o seu tio ou a sua tia provavelmente poderiam ter habitado na Itália? É um apartamento, uma casa, né? Exatamente. E nada disso está na frase. Se não tem o complemento direto. Eles moraram, mas moraram, eles habitaram alguma coisa, sim. Só que essa coisa nós não sabemos. Nem sabemos se é apartamento, se é casa, nem se foi uma tenda de campismo. Não sabemos nada. Ou na rua. Ah, Uhum. agora para a sua família acho difícil, mas pronto. Sim. Manuel, impressão minha, ou hoje foram fazer, a polícia fez uma batida no prédio da sua tia Cristina? Não soube, não. Mas foi num prédio, não foi no apartamento dela. Calma. Nossa. Ah, Não tô sabendo. era uma operação de fuga ao fisco e não sei quê, e eu conheço bem, porque eu passei 7 anos a ir dar lá aulas, e posso lhe garantir, era o prédio da sua tia Cristina, e o apartamento que foi revistado era um dos de baixo, da sua tia é o segundo ou o terceiro, Ok. e o que foi revistado foi um dos de baixo. Eu acho que foi o do primeiro andar, mas foi no prédio dela. 4 carros da polícia apreenderam computadores, celulares, prenderam duas Pega. pessoas. Soube não Que, disso. foi hoje de manhã, eu vi a notícia disso. Eu conheço este prédio, assim que mostraram mais imagens e quando mostraram as janelas, porque a gente tem sempre as aulas na sala e ela abre sempre lá aquelas janelas que giram e tudo. Aham. E, agora já sei de onde é. E via-se também a localiza lá ao lado, que lá do aluguer dos carros. Bem, realmente é assim, ou é o prédio dela ou é o prédio do lado que é exatamente igual. Ok. Porque mas era uma operação do fisco e eram dois caras que tinham um apartamento aí que eram os principais, mas envolveu umas 20 e tal pessoas e eram, acho que Pega. foram uns 4 milhões e tal de fuga ao fisco. Era assim uma coisa, envolvia muitos atacarejos, muito mini mercado, Maceió, tudo foi apreendido, muitas lojas foram fechadas. Foi uma das grandes operações do dia.
Soube não. Pois, foi bem discreta aqui. Uau! Amanhã deve ter sido animado. Eu ainda tenho que mandar uma mensagem à sua tia. Ok, então não Ok. temos complemento direto, Não. adivinhamos-lo, mas ele não está na frase, alors, Deuxième, boîte. Não é bem uma deuxième, caixa, né? Mas beleza. on n'a pas de code. On n'a pas de code. Ok, Isaac, uma situação muito parecida com aquela que você acabou de analisar, em tudo. Então, duas partes da frase, duas linhas com opções, e há mais semelhanças, não há, Isaac? Entre aquela que você fez antes e esta aqui. Sim, realmente, estou vendo aqui. Eu acho que são até as. Não sei se são as mesmas palavras, mas. Acho que na primeira é a concordância. Neste caso, tudo indica que está perante a mesma situação, mas mais uma vez, nunca partam das certezas, verifica. Então, como é que fica a frase? Já com as respostas? Sim, porque elas têm todos o mesmo som. Eu só não vos peço para dizer Ah, logo o verbo quando eles não têm o mesmo som, mas todas as opções, quer numa linha, quer na outra, têm o mesmo som. Planter e choisir. Não muda nada. les fleurs que le jardinier a plantées, il les a, Tá? il les a choisi, choisi Choisi. Choisi, avec sim. soin, soin, Soin. Avec soin. avec soin. Ok, então, tradução. As flores que o jardineiro plantou, ele meio que as colheu, é tipo isso? As escolheu. Ele As, as escolheu. ele as escolheu depois, Não ou é de, avec, com com soin, não sei o que significa. soin. Ah, é cuidado. Lembrem-se sempre que em francês, cuidados intensivos é soins intensifs. Soins intensifs. Então, soin é cuidado. Ele escolheu com cuidado. Então, as flores que o jardineiro plantou, ele as escolheu com cuidado. Certo. Então, tínhamos aqui o nosso que, bem à semelhança do Uhum. que tínhamos na outra frase. E então a Aí sua pergunta fica é le jardinier a planté quoi? La fleur. les fleurs. Ok, então, les fleurs, plural, É, isso. feminino, qual é a sua escolha? Deuxième. A deuxième, oui, planté. Depois passamos à terceira. Aí fica il les a choisi quoi Qual? também. Resposta. Aí le, que Les, é que, les por fleurs. sua vez, les fleurs. É les fleurs. Isso, e então a mesma concordância continua a ser. E veja que neste caso é importante fazer o salto daqui para aqui. Porquê? Porque o ler, como no plural não há concordâncias de género nos artigos, nós só temos ler. Mas veja que aqui o ler significava os e aqui o Sim, ler significa as. E para feminino. vocês saberem se aqui estão com uma concordância de feminino ou de masculino, vocês têm de recuar até ao primeiro e ao original complemento direto para saber se é feminino ou masculino. Então a sua Ok. concordância continua a ser igual àquela que tinha feito na primeira. Feminino, plural. Aí Então qual é a fica escolha? quatrième. 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 Isso. Professor, Quatrième. esses exercícios estão na ficha que o senhor. Estão naquela ficha que eu vos enviei dos complementos Pronto. diretos. Aquela última Certo. ficha que eu vos enviei, isso tudo. Ok, então é isso. Aqui, por não obrigar a destrinçar, ou seja, aqui por ser masculino, mas lá está, mas ainda assim vocês têm que sempre voltar atrás e ver qual é o complemento direto original para ver
qual o tipo de concordância que vocês têm de fazer. O les só vos indica que de certeza é um plural, mas não vos denota o masculino e o feminino, porque o artigo plural francês não tem um masculino e feminino, mas ele é ele remete, e aquilo para que remete, esse sim pode ter feminino e masculino, então vocês têm que realmente correr atrás. Ok, Manuel, maintenant, Mes parents ont trouvé des murs et me les ont donnés. Doni. Ok. Então, mur era uma palavra que a gente já tinha visto. A gente já conhecia mur, conhecia mur e agora conhecemos mur. Como o francês é divertido. O que é que significa mur, mur, mur? Algum é muro, Isso. não sei não, acho. Mur, muro, mur. Maduro, mur, amora. Ah, legal. Então, la mur sur le mur est mur. É divertido, divertido. É por isso que aparecem aquelas coisitas. Agora não tem aparecido tanto, mas houve aí uma época que apareciam sempre uns vídeos em que punham as palavras todas, tinham o mesmo som do francês e formavam a coisa. Le vert, vert, sur le vert et vert. Também, essa também. Todas são tudo palavras diferentes. A Ok. palavra, a frase não fazia muito sentido, mas esta aqui sim faz sentido. A amora sobre o muro está madura. Não há nada Faz de sentido, errado. é. La Verdade. mur sur le mur est mur. Então, ok. Então, mes parents ont. Trouver quoi? Des murs, que esse D é artigo partitivo, né? Então o complemento direto seria o mur, né? O complemento direto pode ser des murs. Vejam que eu só vos digo que o artigo partitivo não tem a tradução para o português. Ok. É essa a questão. Então, quando é na sua tradução, você tem que traduzir como os meus pais Encontraram as amoras. encontraram amoras, não pode Amoras, traduzir ok. de, esse é que é o vosso Verdade. erro. Querem traduzir o de. Encontraram amoras, quantidade indeterminada, e E me deram. não é essa a tradução. Falta-lhe uma Ah, coisa e me fundamental. as deram. Isso, Ok. e me as deram. Por isso é assim você vai ter o seu complemento direto e o seu pronome de complemento direto. Ok. Ok? Então, Então, mes nesse caso parents, seria a opção sem conjugação, né? No mes primeiro. parents ont trouvé, Seria troisième. mes parents ont trouvé quoi? Ok. Quoi? Demurer. Réponse, Ou des demure. murs, Oui. réponse, choix, Trois. votre choix, troisième. Ok, isso. Seria o Votre trouver, né? choix, troisième. Convém, não é porque eu não saiba que você esteja respondendo correto. Eu já ouvi que você deu todas as respostas corretas. Mas mecanismo. Dois, é para você Ok. praticar. Question, réponse, choix. Choix, escolha. Ok. Troisième. E no Ok? caso, no outro teria conjugação, né? Porque seria o as. Exato. E quando chega à segunda parte, faz a pergunta: me les ont donné Les ont. Oui, donner seria a quarta opção. quoi? Mas tem que fazer pergunta, Ah, Manuela. ok. Por isto é a importância de não larga Me mecanismo. les ont donné Me quoi? et me les ont donné quoi? Oui. E a resposta, Les. les, que por sua vez é les, As les murs. amoras. Ok, Les amoras. murs. Pronto, e é assim, vocês têm de dizer que a resposta é lê e depois, por causa da concordâncias com o género, lê, les murs. Então dizem mesmo lê, les murs, Le que é mur. para fazer o transporte. Dizem o Ok. complemento e transportam e dizem o complemento completo, ou seja, e por isso sabem, a partir daí lembram que têm que ver, na concordância é no les murs. E então a resposta será Ah,
Na quarta, no caso. Le choix sera le quatrième. 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 Oui, porque amoras é feminino, o francês também, então vai ser o quatrième e o nosso segundo código é o lait. Très bien. Isaac, mais uma vez. Então, uma frase com duas partes. Il sur, souhaitait, Ah, ils ont souhaité, é sempre o mesmo som, ils ils ont ont souhaité souhaité, voir la candidate, mais celle-ci a oublié de venir. isso, ils ont souhaité voir la candidate, mais celle-ci a oublié de venir. Consegue traduzir a frase? Eu só não sei os que significam os verbos. Só Ah, isso. mas o souhaité, tudo bem, mas o oublié devia saber que quer dizer. Eu acho que você se esqueceu do significado do verbo, porque você já o soube. É se esquecer, né? Esquecer, exato. Ah, ok. Souhaiter é desejar. Ah, tá bom. Eu acho que eles desejaram ver a candidata, mas nesse caso aí fica tipo, mais ela esqueceu de vir. Mas veja, aí a vossa tradução pode vos enganar, porque veja que aqui claramente não está um ela. Na minha cabeça, eu Mas consigo. esta, Esta, celle-ci é esta, ok. Mas esta esqueceu, esqueceu. esqueceu de vir. Esqueceu-se de vir. Um pouco como o Lula fez na última visita a Maceió. Ah, ele foi fazer o discurso e tinham reservado o quarto de hotel e pior, o hotel andou o dia todo em confusão porque era seguranças, tudo a verificar, fizeram mudar o colchão, fizeram mudar as cortinas, houve segurança, ficou segurança todo dia à porta do quarto dele, não podia ficar ninguém nos quartos ao lado, tudo. Depois do discurso, ele resolveu que ia dormir a Recife e não chegou a ir para o hotel, então eles desejavam ver o candidato, mas esse esqueceu-se de Esqueceu. vir. Então, ok, então vamos. Para as perguntas, né? Ok, então faz a pergunta, sim. Começa e vai fazer a pergunta. Ok. Ils ont souhaité, souhaité, Souhaiter. Ils ont souhaité. ils ont souhaité quoi? Está cometendo um erro. É porque seria que, por conta que é a Não, 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 candidata. não, 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 não é isso. Não, não é a isso que me estou referindo. Manuel foi embora e eu ia lhe perguntar se ele era capaz de lembrar qual era o erro. É um mau momento. Não lembra, Isaac? É que está falhando aí na sua pergunta. Tem a ver com o método para fazer a pergunta. Não é a pergunta em si. Apesar que estava mas, errada, mas você corrigiu. Não sei. Para mim, já que não tem mas eu sei que isso não é regra, lógico, mas lê até o verbo e depois pergunta. Mas Que, qual é a regra de ler até o verbo? É só assim a regra de ler até o verbo? Então, se é assim, você faz a pergunta aqui. Aqui já tem um verbo. Se essa fosse a regra, você fazia a pergunta imediatamente aqui. Já tem um verbo. E, no entanto, você não fez a pergunta aqui. Você decidiu fazer a pergunta aqui. E mesmo assim estava errado. Porque qual é a regra para fazer a pergunta? Avança até. o último verbo. Isso, é o último verbo. E qual é o último verbo nesta parte da frase? Voar. É o voir.
Você fez a pergunta cedo demais. Ok. E por isso é que até você se enganou. Porque você pensou que e a resposta ver a candidata. Aham. Mas a sua pergunta era, eles desejaram ver quem? E se tivesse avançado até ao último verbo, que é o voar, você teria notado que então seria logo o que. Entendi. Exatamente. Por isso é que eu digo, quando é a questão de aplicar o método, é mesmo de aplicar o método a 100%. E tem que lembrar desse detalhe. Manuel, você perdeu aqui uma situação que eu ia pedir para ver se você detectava e você não estava. Oh, ok, o Isaac foi fazer a pergunta e fez: Ils ont souhaité quoi? E eu disse Ah, ao tem outro Isaac verbo, né? que estava errado por causa disso, porque tem mais um verbo. A regra é avançam até o último verbo. É claro que vocês vão dizer, então, mas ainda temos verbos aqui. Se for assim, eu vou fazer a pergunta aqui, mas vejam que é como se fossem duas frases. Por isso fazemos o que trata da primeira parte. Porque eu podia terminar a minha frase aqui, não teria problema nenhum. Eles desejaram ver a candidata. Ok, é uma frase. Isto aqui é uma segunda frase, ou é um complemento à frase. Então a nossa pergunta é feita aqui, mas sim, avançamos até ao último verbo, fazemos a pergunta e a nossa resposta exata é É, o la nosso complemento. candidata. La Lá candidata. candidato, ok. Então, o nosso complemento direto está após o verbo, é feminino e está após o verbo. Então, qual é a sua escolha? Eita. Concorda com ele? Não, se está após, não Não concordo. É concorda. feminino, mas isso não é relevante. Por Tá. enquanto, não é relevante. Então, a resposta é a quatrième, Quatrième, com concordância do plural, por conta que é o il com. mas veja, não há concordância. O que é que eles desejaram ver? Eles desejaram ver ser eles ou eles desejaram ver a candidata singular? Ok. De todas formas, não é a questão do singular, é que, veja, é o complemento está após. Se Uhum, está após, você não faz qualquer concordância. uhum. Então Aqui fica. nesta parte não faz qualquer concordância, tal como o Manuel aqui também não fez concordância, só fez aqui. Sim. Mas eram situações diferentes. Aqui o complemento estava após o verbo e aqui o complemento estava antes do verbo. Então, neste caso, o seu complemento você acaba de dizer que é a candidata, então se é Vai ser candidata, deuxième. deuxième, ok. E na segunda parte da frase, vamos também Já fazer a falou, pergunta. agora a pergunta nessa segunda frase que eu tô meio sem saber. Seria tipo, celle-ci a oublié, aí qui, Tem que ser até o último verbo. O último verbo está aqui, devenir, celle-ci a oublié devenir, aí qui, la candidate. mas a questão é que, veja, candidata está na outra frase. Hum, Você precisaria aqui, tal como aqui, precisaria de um pronome de complemento direto. Vocês ainda não estudaram, mas posso-vos dizer que aquilo que mais parece aqui é este aqui. Só que isto não é pronome de complemento direto. Esta não é um pronome pessoal, não é um pronome. Esta é uma pegadinha. O Celsi quer dizer esta, e esta não é de forma alguma um pronome de complemento direto, nem é um pronome pessoal, não há nada com que vocês possam fazer concordância. Por isso, vocês vão continuar a não fazer concordância, porque este celle-ci não é um pronome de complemento ok, direto. ok. O celle-ci sim remete para a candidata, mas a diferença é que ele não é um pronome de complemento direto. Então, como não é, vocês não, embora entendam que o esta é a candidata, não se vai fazer a concordância, porque se estivesse uma frase separada, o celle-ci não pode. Nunca pode, porque não é pronome. Os pronomes são me, te, le, la, elle, nous, vous, les. Mas isso é o que vamos ver a seguir, mas pronto. Então, esta aqui vocês não tinham como saber, se não tem concordância, fica o nosso oublié.
O celle-ci não é um code. Não há code na segunda parte. Très bien. Maintenant, fácil. Mais simples ainda, Manuel, não é? Oui, oui, E bien très sûr. fácil. Então, Les efforts que nous avons faits furent inutiles. fur, Furent, ah, verdade, inutiles. furent inutile. Ok. Aqui você já cometeu um pequeno erro, Manuel. Qual foi? Não sei, a liaison que eu fiz no começo? Não, é que você disse FET. E veja Ah, que, a não ser que você já tenha feito as perguntas e determinado a ok, resposta, verdade, muda, realmente. tem FE e FET. É, ok. Então, o melhor que você poderia ter dito seria les efforts que nous avons fait ou fait furent inutiles. Essa seria uma forma de jogar com os dois sons possíveis. Ok. No caso, esforço é masculino ou feminino? Os esforços que nós fizemos foram inúteis. Mas não disse é masculino ou feminino, não, a palavra esforço. Os esforços, um esforço Ah, masculino. então, ok. Então é a terceira opção, né? Ok, faça a pergunta. Ah, tá, ok, verdade. Começa por les efforts? Não, né? Começa por nous avons, né? Veja que foi aquilo que há pouco falamos. Se tem um que, você começa a fazer a pergunta após o que. Ok, ok. Só após o que. Nous avons fait. Nous avons fait furent, que é o ah, último verbo, né? aqui vai ser assim, este fur é verbo, mas é um verbo conjugado também de uma forma muito estranha, tanto que isto não é a conjugação que a gente veja. É uma expressão que a gente utiliza, mas isto é passé simple. E a gente não utiliza o passé simple a não ser em expressões memorizadas. Eu nem sei conjugar o verbo, sinceramente. Sei reconhecer quando me aparece, mas como ele não se utiliza, então, Ok. veja, de qualquer Nous avons modo, fait quoi? qual Les efforts. les efforts, des efforts. Às vezes aí, quando é para responder, a gente pode até trocar o artigo. É les efforts, obviamente, Ok, mas sim, podemos dizer que são esforços. Pronto. beleza. Então, concordância com les efforts, e vai ser Pluriel. pluriel, Pluriel. pluriel, mas aqui é pluriel e aqui é pluriel. No caso é só pluriel. É seulement pluriel. Tem que Não? dizer masculin, masculin pluriel ou féminin pluriel. É masculino, no caso. Então, masculin pluriel Oui, ou la troisième. oui. Ou la troisième. Oui. Très bem, très bem. Ok, tínhamos o que, mais uma vez, forte indício de que a nossa resposta estava aqui. Esta frase tem uma construção muito estranha, porque ela acaba por ter esta construção, mas mesmo que a gente avançasse, os esforços que nós fizemos foram que só que depois aí ficamos com vontade de dizer inúteis, mas a questão é os esforços, é que é o complemento direto para o fazer. O serem inúteis é uma frase de construção estranha, mas ela é estranha por utilizar o passé simple. Ok, Isaac, deux. Tu sais ennui. Ouais, ennui. Tem uma lição. Tous ces ennuis. Tous ces Tous ennuis. ces ennuis. Je les veux. Je les avais. Je les avais prévus Et vu depuis depuis, longtemps. Oui. depuis longtemps. Fica. É para fazer a pergunta, né? Isso, tem que fazer a pergunta. Ou a tradução primeiro. Sim, tradução. Eu só não sei o que significa ennui, mas Ennui, é tipo, ennui seria chatices, é mais chatices, mas também pode traduzir por preocupações, mas é sobretudo chatices. tá, Todas essas chatices, todas essas chatices eu as tive
As tinha, eu as tinha previsto. eu as tinha previsto. Ah, tá. Todas essas chatices eu as tinha previsto Depuis, depois, falso é, completo, há tempo atrás, né? é desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Ok. Depuis quer dizer desde, não quer dizer depois. Desde há muito tempo. Então, todas essas chatices eu as tinha previsto desde há muito Desde tempo. há muito tempo. Ok, então vai fazer a pergunta. Onde é que acha que vai começar a pergunta? Eu acho que vai começar no G. Exatamente. Então, je les É, avais prévus. je les avais prévus. Aí, tu sais et nous. Mas a Tu pergunta é sais qui et ou quoi? nous. Mas Ah, é qui é. ou quoi? 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 Tu Tous sais et nous. ces ennuis. Tous ces ennuis. Ok. Então, qual é a sua escolha de resposta? Qual é o outro choix? É, trois. Porque ele é Ennui, feminino? chatice é feminino, mas ennui é masculino no francês. Ah, tá, tá. Então é premier. Première, oui. Vejam que aqui temos um caso em que o nosso complemento direto, ces ennuis ou tous ces ennuis é igual, mas pronto, conta os ennuis, temos o complemento direto antes do nosso verbo e não temos o que. Mas notem que aqui também foi preciso utilizar uma coisa que a gente antes não tinha, que foi a vírgula. A vírgula é uma das possibilidades, mas essa aí mostra-vos um corte bem óbvio. Às vezes até nós tínhamos antes era frases bem claramente, duas frases separadas e estavam separadas era por uma vírgula em vez de um ponto final. Aqui utilizou-se a mesma técnica, só que não deu frases completas, mas é a mesma coisa. Então vejam, o que não é essencial, o que é um grande sinal, e quando está o que, quase sempre temos, mas lembra, não é a única forma. Por isso, o importante é fazer a pergunta, e quando se faz a pergunta, não há falha, vocês vão descobrir sempre qual é o complemento direto e por isso é que eu insisto, a pergunta é importante, a pergunta bem feita e começada a fazer no ponto certo. Vejam que sempre tínhamos o que, vimos, começa-se a pergunta depois do que. Se tiverem uma vírgula, comecem a pergunta depois da vírgula. Acaba por ser bem semelhante. Trois, Manuel. Nous avons quelque chose des efforts. Ok. Alors, nous avons, mas o quelque chose não serve assim tão bem. Ah. Continuo, tem que conhecer. Nous avons fait ou fait des efforts. Nous avons fait ou fait des efforts, porque assim cobras os dois sons possíveis. Oui. Então, Et nous avons, como é que fait você ou falou? fait, Fait, fait ou fait, quoi? Des quoi? efforts. Réponse, Ah, des efforts. oui, Des efforts, esforço, esforços é oui. masculino, alors votre choix c'est No caso, segunda, né? Tá depois. oui. Né? Tá, depois não tem qualquer concordância, então nem Oui. precisa de saber se é masculino, se é feminino. Às vezes eu digo estas coisas que é para ver se vocês realizam que realmente não precisam de saber que é masculino ou feminino. Não é por eu Piège. dizer, porque até poderia estar indicado. Lembrem que já tivemos antes nos exercícios pistas óbvias de que eram masculinos ou femininos. Era só para vos pôr a pensar que isso era importante, mas não é relevante. Há situações em que é relevante, aqui não é relevante. Está após, não me interessa minimamente o género nem a quantidade. Ok. Isaac, S'il vous plaît, je les, je les, je je les les ai, ai. Faço je lição, je les ai, les ai. je les ai achetés au marché. Isso. Tradução, Eu acho que as flores de estas, Jolie, estas estas, flo- flores, estas lindas flores. ah, tá, pensei que Jolie era essas lindas flores, eu, eu comprei
Eu, tinha comprado. não, veja que não é a questão do verbo, você está focando nisto, eu quero é que você traduza isto. Eu os comprei. Eh, Flores, Eu as comprei. eu as tinha comprado, Comprado. Eu achei. ou eu as comprei Ok. no Eu as mercado. comprei no mercado. Isso. Eu as comprei no mercado. Ok, então, question, Isaac. G, Z, acheté. Aí, Je les quoi? ai achetés. Quoi? Réponse, C'est Julie Fleur. está errado. Qual é o código? Fleur? Fleur? Não, não sei. Achei que Sabe, era. já, você já fez isto, só que estava um pouco diferente. A gente já viu É, você. eu as comprei o quê? As flores. Sim, eu as comprei. O quê? As flores. Mas não é as flores, é as. O Então, o complemento é o código é lê. o É o lê. lê e depois o lê é que remete Por que para na frase lá de cima não foi desse jeito? je les avais. É assim, funciona igual. Je les avais. Sim, tem razão. Eu aqui esqueci de destacar, mas é o eu os tinha previsto desde há muito tempo, então previsto realmente estava fazendo aqui a concordância com o lê que fazia, que remetia para o ennui. Sim, é a mesma coisa. Então, tem razão nessa parte. Então, lê com concordância com ces jolies fleurs Ok. e fica então qual a sua escolha? Qual é votre choix? Flores é feminino. Une fleur, sim, é feminino. Então é a DSM. La deuxième Não é a DSM? é a deuxième, as flores, les jolies fleurs, acheter, ok? Então vejam, aqui o que tivemos foi duas vezes a utilização da mesma técnica, a vírgula como elemento separador que nos permite colocar então o complemento direto, dizer o complemento direto e depois fazer e remeter para ele através de um pronome de complemento direto. Manuel, 5. Então, professor, eu acho que vou ter que fazer essa, vou ter que sair, viu? Que tá, chegou o negócio, tem que Ah, pegar. também já vai estar recebendo mais encomendas? Pra Eita, você hoje foi ver. dia de É, compras. pra você ver Uau. como é. E só sobra pra mim. Il avait prévu toutes nos Faça mais o difficultés. prévu. Prévu. Prévu, prévu toutes nos difficultés. Ils avaient prévu toutes nos difficultés. Tradução, Eles previram todas as nossas dificuldades. eles Ok, tinham previsto tinham previsto todas as nossas dificuldades. isso. Então, question, Uhum. Il avait prévu quoi? Toutes nos difficultés. ok, alors votre choix, Euh, cadê a terceira, né? Troisième. troisième, oui, o complemento direto está a pós, tinham previsto o quê? As nossas dificuldades. É claro que a gente pode dizer sempre o completo que está a seguir, mas no fundo, não me interessa que seja todas, É. que Uhum. seja as nossas, interessa-me as dificuldades. Então, embora o complemento seja todas as nossas dificuldades, mas temos é focar na palavra dificuldades. Ok, então, pour terminer, 6, Ok. Isaac. Ils, ils ont, ils Ils, ils n'ont, n'ont, ils ils n'ont n'ont jamais douté de notre récité.
De notre réussite, ok. Du não jamais Réussite. douter de notre réussite. Réussite. Qual será a tradução da frase, Isaac? Ele nunca, Eles, eles nunca, eu não sei o que significa do T. eles nunca duvidaram. A gente já tinha visto hoje, acho eu. Mas eles Eles nunca nunca duvidaram do da notre réussite. réussite é Da sucesso. notre, Do notre é nosso dele, sucesso. dos nossos sucessos. Do É, nosso sucesso. Eles nunca duvidaram do nosso sucesso. ok, a pergunta fica, ils n'ont jamais douté, aí, quoi? Notre réussite. Réussite. Ils n'ont jamais douté quoi? Tá certo. E a resposta é de notre réussite. Há aqui um detalhe, Isaac. Você tem aqui um de. A gente já vai ver também, depois vai ver essa coisa, mas lembre-se que eu disse que o grande sinal, embora haja muito advérbio que é sinal de introdução de um complemento indireto, mas os dois que nunca podem esquecer, porque são tão comuns, é o a e o de. O a sem com o acento e o de são os grandes sinais de introdução de um complemento indireto. Então, na realidade, aqui não há complemento direto. Vamos fazer o do T, porque não temos nada com que fazer concordância. Ok. Não tem complemento direto, mesmo se tivesse, provavelmente seria após, mas neste caso não há complemento direto. Então, o nosso sucesso, a gente diz do nosso sucesso, mas isso não é um complemento, não é disso. Mas veja que a tradução poderia ser diferente, notre réussite, e por isso é que eu hesitei em dizer que era sucesso, porque a outra tradução é que seríamos bem-sucedidos. E veja que de que nós seríamos bem-sucedidos, nunca poderia ser um complemento direto. Então é essa a questão. Mas próxima aula a gente já vai ver a parte dos complementos indiretos e já vos vou passar as principais formas de vocês identificarem um complemento indireto. Claro que quando numa frase como esta não há complemento direto, independentemente do que houvesse, vocês nunca vão fazer concordância, porque a concordância é só com o complemento direto. Se vocês identificam que não há qualquer possibilidade de fazerem concordância, fica sempre na versão mais resumida. Ok? Très bien. Então, vamos ficar por aqui. Assim, Manuel pode desembalar as coisas todas. Se estivéssemos na Europa, eu diria que foi o IKEA que mandou uma entrega, mas aqui vocês chamam de IKEA, não é? Mas eles é que enviam sempre tudo em caixinhas. Em São Paulo há, não é? IKEA. É, Eu acho. mas os europeus são loucos, mas a IKEA lá é em todo lugar. É uma coisa. Só que depois aquilo é um trabalho danado. Apesar que vêm as instruções até mais ou menos claras, vêm bem mais claras do que aqui vêm com os móveis. Por isso é que aqui vocês depois estão sempre pagando a alguém para montar móveis, porque as instruções não são claras. Mas é isso. Então, ok, alors je vous souhaite une bonne soirée. Amanhã, 16h30. D'accord? Alors, à demain. Bonne soirée.